Amém, povo de Deus? Judas, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim, meus amados: ao único Deus, nosso Senhor, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante a quem, gente? Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, e agora e para todos sempre. Todos digam amém. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor até aqui nos deu graça de estarmos. Queremos continuar ofertando a Ti o nosso culto racional. Ser comigo, ser conosco. Senhor, que a Tua presença continue sendo real. Que a Tua palavra seja a essência desse culto. Que o Evangelho de Cristo, que Cristo seja o Senhor das nossas mentes, das nossas atitudes neste culto, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para meditar e para se fazer cumprir a Tua vontade. É por isso que nós repousamos em Ti e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, como os irmãos são sabidos, nós estamos em uma série de mensagens, uma igreja centrada na palavra. Mas eu quero pedir licença aos irmãos hoje a não pregar nesse tema. Nós ainda não finalizamos a série, vamos dar continuidade a essa série. Mas eu confesso aos irmãos que essa semana o Senhor falou fortemente ao meu coração a pregar sobre esse tema de hoje. E mais do que isso, eu tenho percebido que o Senhor tem levado esta mensagem aos corações. Então nós estamos aqui vésperas do fórum. Então hoje é como se fosse um pré-fórum, né? Uma preparação bíblica e espiritual da igreja. Então eu quero aguçar a sua mente, a sua curiosidade acerca do fórum. E eu quero falar sobre esse assunto. Então nós vamos falar hoje sobre somos reformados, a herança da fé reformada. Nós vamos trabalhar aqui aspectos muito interessantes. Eu quero até o fórum dar essa introdução sobre tudo aquilo que nós vamos ver lá no fórum, vamos aprender nos 2 dias, 26 e 27 de abril. Então eu quero trazer essa premissa aqui hoje, com a graça de Deus, trazer essa mensagem. Eu quero chamar a tua atenção o que tange para a gente falar um pouquinho quem nós somos, o que nós cremos, qual a nossa doutrina. E eu posso dizer à igreja que os novos membros estão afiados quanto a isso, porque estudaram isso durante algumas aulas. Outros começaram hoje, vão estudar mais à frente. Mas eu quero hoje trazer isso de forma muito prática e objetiva. Nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é o culto reformado. E aí eu quero trazer aos irmãos 2 contrapontos. O culto que é bíblico, que é cristocêntrico, e aquele culto que é triunfalista, que é aquele culto que adora a uma personalidade ou alguém. Parece que alguém aparece mais no culto, e aquele culto é para aquele camarada, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que é a estrela do culto. Nós vamos fazer esse contraponto hoje. E nós vamos sair daqui entendendo, já de início, que a estrela que brilha nos nossos cultos é Cristo Jesus. É Ele que reina em nossos corações. Então eu quero falar sobre isso alguns domingos para frente, né? Na oportunidade que eu tiver de ministrar a palavra de Deus. Então, alguém pode falar: poxa, pastor, mas está lá na confissão de fé, está lá na declaração de fé da igreja, no pacto da igreja, somos reformados. Mas e aí? É porque nós somos reformados só porque nós temos uma herança reformada? É muito mais do que isso. E eu quero trazer algumas atribuições para que a igreja possa perceber o quão importante isso é.
no que tange a nossa fé. Porque se nós herdamos uma fé reformada, nós até sabemos de quem herdamos e como herdamos, mas muitas vezes nós negligenciamos essa herança. Esse é o ponto. É isso que eu tenho colocado no meu coração aqui durante alguns dias para cá, inclusive meses, na preparação do fórum. Voltando aqui ao assunto do fórum, o tema é resgatando os aspectos da fé reformada. E talvez ainda para alguns soe estranho falar reformada. Parece assim, esses reformados são muito arrogantes. Parece um pouco de arrogância. Mas nós vamos ensinar hoje a igreja na prática, biblicamente falando, o quão importante essa teologia e essa doutrina chegou até nós. E pasmem, irmãos, muitos homens e mulheres, homens de Deus, morreram para essa doutrina chegar até nós. Muitos foram mortos pela Inquisição da Igreja Católica para que essa doutrina chegasse até nós. Muitas pessoas perderam as suas famílias e a sua vida familiar em detrimento, a obediência ao chamado de Deus de pregar essa doutrina bíblica. Percebam o grau da importância? Então eu quero iniciar aqui a minha introdução dizendo e dando um panorama do que vamos falar hoje. Historicamente falando, eu quero relembrar aqui os irmãos que herança que é essa. Pensa lá agora a igreja primitiva do século I. Do século I até o século III, meados aí, meio do século III, a igreja estava firme nas suas doutrinas, nas suas convicções, que tange a sua espiritualidade, o que tange as suas doutrinas. Mas infelizmente, a partir do final do século IV, a igreja começou a cair no que tange as suas doutrinas, e principalmente o que fala sobre a questão do culto, que vamos falar sobre isso hoje. E aí as igrejas ou a religião começou a ser influenciadas por ventos de doutrinas e culturas da época, do final do século IV. E isso trouxe um prejuízo terrível para a igreja. E, pasmem, isso só foi piorando. Século V, século VI, foi indo. Somente no início do século XI para o século XII, Deus levanta homens com coragem, chamados valdenses, através de um homem chamado Pedro Uvaldo, 1215, para resgatar esses aspectos de uma igreja verdadeira em Cristo Jesus. Uma igreja que não fosse focada, influenciada com a cultura pragmatista, com a cultura elitista da igreja católica e muito mais. Junto com Pedro Uvaldo, ainda no século XII, em 1320, John Wycliffe também participou disso. Então perceba que Deus vai levantando homens, pessoas, instituições, para dar continuidade à história da igreja. Em 1369, John Hus morreu queimado por pregar uma doutrina que era bíblica, por enfrentar a igreja com as suas mazelas da época, 1369. Já em 1452, século XIV, Jerônimo Savonarola trouxe, também Deus levantou para combater essas percas. E alguém pergunta, pastor, mas qual é a intenção desses pregadores, desses homens de Deus, desses acontecimentos?
para que a igreja voltasse à essência na qual Cristo e os seus discípulos e apóstolos instituíram a igreja. Sabe qual era? Pregar genuinamente o Evangelho de Cristo Jesus. Pouco depois, em 1517, todo mundo conhece, houve a Reforma Protestante e culminou em Martinho Lutero. E todo mundo sabe que ele afixou na porta de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as doutrinas da igreja daquela época. Então perceba que Deus, ao longo da história, levanta pessoas, levanta instituições, levanta eras, tempos. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é que Deus ainda está no controle de todas as coisas. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje será o mesmo Deus eternamente. Quem crê assim, diga amém. Depois disso, depois de Martinho Lutero, houve muitas coisas. Houve a contra-reforma da Igreja Católica, rebateu. Aí depois teve de novo, os concílios, Canos de Dort, e aí vai. Por quê? Porque aqueles irmãos e aquelas igrejas na época foram levantados para combater as falsas doutrinas. Agora pensa comigo, e hoje? Hoje está tudo certo? Não precisa combater nada, está tudo certinho, bonitinho, não é? Brasil, está tudo certo, né? Embora seja livre, é um país laico, país laico, é livre de expressão ainda, eu acho, não é? Mas nem por isso o Brasil está em conformidade. Eu falo Brasil, eu falo das igrejas brasileiras, do evangelho que se prega, está em conformidade com a palavra e com aquilo que os reformadores estavam lutando lá atrás. Então perceba, igreja, que há uma necessidade de a igreja continuar se reformando. Sabe o que é isso? Não é mudar, não é trazer uma nova teologia, não, é dar continuidade daqueles irmãos que morreram por isso. Isso é fé reformada, isso é doutrina reformada, é perceber qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nós e qual é o nosso papel como igreja. Então percebe, irmãos, que chegou até nós, foi assim que chegou até nós essa mensagem, sabe? Foi assim. E alguém pode pensar, poxa, pastor, mas alguém soprou? Não, as pessoas estudaram, as pessoas estudaram a sua vida inteira, as pessoas escreveram livros, as pessoas leram a Bíblia várias vezes para meditar na Bíblia, para chegar onde chegaram. Agora, a gente acha que só porque a gente tem o nome Batista Reformado, a vida abundante, está tudo certo. Irmãos, Deus chamou essa igreja para um propósito. Primeiro, glorificar a Cristo em tudo que nós fizermos. Segundo, levar adiante ou resgatar essas doutrinas que foram perdidas. Através de quê, pastor? Da sua vida, do seu testemunho. É quando você ouve a palavra de Deus e essa palavra passa pelo seu entendimento, pelo seu ouvido, pelo seu coração, logo você compreende e a defende. Sabe, irmãos, a necessidade de defesa do Evangelho não acabou. Vocês estão achando que acabou? Eu tenho uma carta que eu escrevi em 2014 falando sobre a defesa do Evangelho. E fui muito atacado por isso. Sabe? Mas aprova o Senhor que está aí reunido. Não, pastor Zé, você vai vir por esse lado aí? Não. Contra tudo e todos, você vai começar a fazer essas coisas? Não. Fui muito criticado, hostilizado por isso, irmãos. Mas aprova o Senhor que Ele mesmo levantou a mim e a essa igreja para proclamar Cristo, um Cristo verdadeiro que vive em nós de forma bíblica. Dado essa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre o culto reformado.
liturgia do culto, que é uma herança nossa lá, que é uma herança que nós herdamos. O fato é que o movimento reformado, irmãos, lá, tudo isso que eu já te falei, ele reverberou em várias manifestações, desde que esses irmãos e até Martinho Lutero rompeu com o catolicismo romano, e com a Escritura passou a ser a normativa. Pastor, o que você fala? O que é a Escritura? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, naquele instante, depois de tudo isso acontecer, né, a Bíblia ficou passando a ser a narrativa daquela nova comunidade de fiéis. Eles precisavam apresentar uma alternativa àquele culto ou àquela missa católica. Então a missa católica daquela igreja da época tinha uma forma de pensar. Qual era a forma de pensar? O Papa estava acima de quem? Das Escrituras. E qual é a nova forma, pastor, de culto, de missa? Na época, era isso que os reformadores estavam lutando. É para que a originalidade do culto voltasse à sua essência. Quem está entendendo, diga amém. Então, foi assim que aconteceu. E aí voltou, né, para que os cristãos daquela época, reformados, pudessem buscar a Deus. Pastor, mas como que funcionou isso? Existia um documento feito lá atrás, no século XVII, depois de Martinho Lutero, ali mais ou menos um pouco depois de Calvino, pós-reforma, um documento chamado Princípio Regulador do Culto. Olha que interessante isso. E alguém pode perguntar, pastor, nós usamos aqui esse princípio? Sim. Mas vamos lá. Esse documento foi redigido com as igrejas da época do século XVII e foi editado em uma linguagem idêntica na Confissão de Westminster para os presbiterianos e na Confissão Batista de Londres de 1689, que é a nossa confissão de fé. Olha que interessante isso. Então percebam aqui a importância de resgatarmos essa essência da fé reformada. Então, sendo assim, o culto reformado era firmado em alguns princípios. Amém, queridos? Vamos estudar os princípios? Então vamos lá. Primeiro princípio que era firmado. Tem muitos outros, vou fazer em até em 3 aqui por causa do tempo. Primeiro, a suficiência da palavra de Deus em contraponto às tradições e os dogmas da igreja daquela época do catolicismo. 2 Timóteo, abre comigo, por favor. Todo mundo conhece, nós vamos ler. Vale a pena ler. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lemos hoje lá na aula, inclusive, né? Nós lemos lá hoje, lá na sala de novos livros, se não me engano, esse livro. E agora vamos tratar dos aspectos de um culto que é bíblico e de herança reformada. Toda a Escritura é inspirada por quem, gente? Por Deus. Ela é o que? Útil para o que? Ensino, o que mais? A repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente o que? Preparado para toda boa. Então percebam que aqueles irmãos de fé reformada tinham base. Não foi assim uma historinha de carochinha. Vamos reunir aqui uns irmãos, vamos combater aqui o culto que não está falando de Jesus. Não, Bíblia. Então, a palavra de Deus do culto reformado, a primeira coisa que você vai notar em um culto que é reformado é que nesse culto o papel de destaque é as Escrituras. Cada pedacinho do encontro
solene no culto procura comunicar as verdades eternas da palavra de Deus para com o povo, para com a igreja. Se os irmãos observar cuidadosamente o nosso contexto aqui, os nossos cultos e as nossas reuniões, nós vamos perceber que aqui os nossos cânticos falam da Bíblia. São cânticos cristocêntricos. Você pode ler, irmãos. Pega um trechinho de uma música dessa, tira foto e procura o texto. Pastor, faça isso. Está no texto, está na Bíblia. E a gente vai perceber que isso é diferente quando fala de culto em outros templos religiosos, ou em outras igrejas, ou em outras, religiões. Irmãos, tem culto que a gente vai que é ruim, não dá bom não. Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa que me disse, que eu fiquei horrorizado sobre isso, que foi ao culto de aniversário da igreja. E nesse aniversário, estava ali apresentando os livros, os novos livros, certo? E o pastor pega debaixo do púlpito uma bola. Agora eu vou passar essa bola. Cadê o líder? Vem aqui na frente. Fez assim, pega aí. Pegou a bola. Então lidera, né? Tipo assim, irmãos, não dá. Da mesma forma que vocês estranharam eu falar aqui do fórum, que está fora do contexto de culto, foi proposital, porque eu ia falar sobre isso. Por isso que eu pedi para os irmãos não me julgarem. Não é bom, porque existe um princípio regulador do culto. E o primeiro aspecto desse princípio é a palavra de Deus. Se a gente vai fazer uma oração, que se fale da palavra de Deus. Se a gente vai cantar, que se fale da palavra. Se a gente vai dar um testemunho, que se fale da. Se a gente vai expor o evangelho, que se fale da. Se a gente vai dar um recado, um aviso, que seja para a glória. Os irmãos entendem aí, irmãos, a diferença do que isso traz para nós de forma bíblica e de benefício de ter, de ser e de receber essa herança reformada. Então o nosso culto, irmãos, não fala a respeito de pessoas. É por isso que nós vamos ver que a gente tem todo o cuidado quando a gente faz um culto aqui só para mulheres, ou só para homens, ou para uma classe específica. Porque pode acabar que escapar em alguma coisa que fica o culto para alguém, ou para um grupo de pessoas. Quando na verdade o culto é para a glória de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então perceba. Então nós vamos perceber aqui que a gente busca cantar canções que glorificam a Cristo, né? E essas canções, essas informações, toda a liturgia glorifica a Deus e traz o quê? Entendimento, traz norte para a igreja. Eu tenho dito nas minhas aulas de homilética que o culto tem que ser racional. O que é isso, pastor? Está no texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O culto tem que ser o quê? Racional. O que significa isso? Tem que ser entendido. O culto tem que ser inteligível. Então, o que cantamos, o que falamos, o que propomos dentro do culto precisa ser entendido para glorificar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós recebemos essa herança no aspecto das Escrituras. Então a suficiência da palavra de Deus é que reina em nossos cultos. As nossas orações, né, para a organização dos cultos, precisa estar em conformidade com as Escrituras.
É por isso que nós cremos naquelas 5 solas, da uma das 5 solas. Sola Escritura. O que significa? Somente a. O segundo aspecto desse princípio regulador do culto, de um culto bíblico, além da suficiência da palavra, irmãos, se os irmãos entrarem aqui nessa igreja e não tiver leitura bíblica, entendimento bíblico, não é culto. Ah, mas é uma expressão cultural, pastor. A gente não pode trazer para a igreja a expressão cultural? Não. Ah, mas é uma expressão de vida. Foi um testemunho de vida. Assim, no sentido de é uma experiência. A experiência cristã é boa, mas não pode estar acima das Escrituras. Então, se a gente for trazer uma experiência de vida, esteja recheada, focada com as Escrituras. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aspecto de um culto reformado, é onde nós exercemos e entendemos o sacerdócio universal dos crentes. E isso vai ser uma doutrina em contraponto ao sacerdócio mediado por uma única pessoa, por um único sacerdote. Né? Você está falando de quê, pastor? Estou falando da igreja lá, primeira igreja lá. A igreja que se corrompeu lá no século IV para frente. Não é? Ela estava cultuando, né? Esse sacerdócio era mediante a uma pessoa. Os católicos têm um papa, né? Inclusive ele saiu agora do hospital, né? Ele estava ruim, está melhor. Graças a Deus. Deus tem saúde para o homem. Mas os crentes também têm papa. Os pastores. É o bispo Bruno da vida. É o Marçal da vida. É o Brunet da vida. É esses caras aí, todos os papas dos crentes. É os gurus de hoje. Ai, pastor, mas como assim? Irmãos, o que eu estou dizendo é sobre o sacerdócio real. Esse sacerdócio universal que nós herdamos não foi do meu pai, que é pastor, não do seu, não do meu, ou de algum pastor. O sacerdócio foi de Jesus Cristo. Aí sim, o pastor dos pastores, Senhor dos senhores. Esse sim é o nosso Senhor. Esse é o nosso sacerdócio real. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha comigo, por favor. E aqui vai nos ensinar sobre o sacerdócio universal. Segunda de Pedro, primeira de Pedro 2, 9. Vamos falar sobre o sacerdócio universal. Vocês, porém, são geração eleita. Eleita onde que é, irmãos? Eleita por quem? Quem? Quem nos elegeu? Deus. Quando? Sacerdócio, nação, povo exclusivo do pastor Oséias, povo exclusivo de algum pastor AD. De quem? De Deus, de Cristo. De Cristo. Para o que, gente? Anunciar as grandezas daquele que o chamou, da onde? Para a sua maravilhosa luz. Alguém chama alguém, Deus chama alguém da luz? Não, porque nós não somos luz. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, ele fez o quê? Nos resgatou das trevas. Não é isso que nós temos hoje lá, gente? Só que nós menos. Então, quem nos resgatou das trevas é quem é luz, Jesus Cristo. Aleluia! Então é dele que nós herdamos o sacerdócio. Pastor, explica um pouquinho mais. No Antigo Testamento existia o sacerdote do templo, sim ou não? O culto do Antigo Testamento, as pessoas se apresentavam, ou melhor, entregavam as suas ofertas como sacrifício ao sacerdote.
E ele dizia se ele ia receber ou não. É tanto que ele não recebia se tivesse um animal manco, lembra? Passagem do Antigo Testamento? Tivesse com defeito o animal, ele não recebia lá no tanque da propiciação do tabernáculo. Não recebia. Por quê? Porque ele entendia que tinha que dar o sacrifício perfeito a Deus. Então perceba, o sacerdote do Antigo Testamento tem hoje? Gente, responda para mim. Não. Sim ou não? Por quê? Por que não? Mas não tem um profeta lá, sacerdote do templo? Porque hoje as igrejas entendem, os pastores, os líderes entendem que eles são o sacerdote da igreja, mas muito porque estão lá no Antigo Testamento. Antigo Testamento é o quê? É a antiga aliança. Mas não teve mais nenhuma aliança mais. Acabou aí a antiga aliança lá em Noé? Acabou? Qual é a nova aliança? Cristo. E agora, pastor, não tem sacerdote? Não. No sentido de que um sacerdote vai representar o povo. Não. Agora o sacerdócio é universal. Por quê? Agora você é o sacerdote. Eu sou o sacerdote. A igreja herdou de quem? De Cristo Jesus, o sacerdócio real. Aleluias! Lembra no ato da cruz? Lembra lá na crucificação de Jesus, lá no Gólgota, no Monte das Caveiras? O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima a... O que significa isso? Então, antigamente, para a gente falar com Deus, a gente precisava de quem? Sacerdote, lembra? No Antigo Testamento? E no Novo Testamento, precisa do pastor para falar com Deus? Sim ou não, gente? Não! Agora o véu se rasgou de cima a baixo, Paulinho, irmãos. O véu se rasgou e agora, aleluias, agora nós temos a graça. Deus nos resgatou, nos justificou, nos redimiu, e agora nós temos contato direto com Deus, aleluias. Portanto, a morte de Cristo na cruz nos proporcionou a graça de recebermos o sacerdócio universal. É para todos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O sacerdócio real dos crentes no culto reformado é a segunda coisa que você vai notar em um culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante, Reformada Vida Abundante. Nesse culto os crentes são estimulados, ou seja, cada crente é estimulado a invocar individualmente o Senhor Jesus durante a adoração no culto. Embora tenhamos ministros na igreja, né? Pastores, presbíteros, diáconos, não é? Constituídos pela igreja. Mas todos nós somos ovelhas do bom pastor Jesus Cristo e devemos prestar a Ele culto, todo culto para a honra e glória de Jesus. O trabalho dos pastores ou da equipe pastoral, ela visa a edificação do corpo da igreja de Cristo, não a mediação entre o povo e Deus. E alguém pode falar, mas por que tem os pastores, os presbíteros, o presbitério? Por que tem? Porque é bíblico. Que não justifique que vocês vão achar que vocês têm que recorrer a eles, porque eles são os sacerdotes. Irmãos, pasmem, tem igreja que o pastor é o guru das pessoas. Ele só pode viajar se ele autorizar, só pode namorar se ele autorizar, só pode casar se ele autorizar. É um guru espiritual. É por isso que hoje muitos líderes religiosos estão soberbos, porque eles acham assim, eu sou o sacerdote e eu manipulo a massa, eu manipulo a igreja. É uma visão arcaica, antibíblica, eu vou falar mais, é judaizante. Quando nós falamos de um culto reformado baseado em Cristo Jesus, o sacerdote não é o pastor da igreja, não é o presbítero, não é o diácono, não é os líderes.
O sacerdócio que nós herdamos foi de quem? De Cristo. E agora você tem contato com Deus. Eu falei hoje na aula. A aula foi boa hoje, eu estou muito hora que da aula. Foi boa hoje a aula, né? Que eu recebo em média, irmãos, muitas ligações. Pastor, ora por mim. Vocês não têm Jesus, não? Não é mesmo da igreja aqui, não. Outras pessoas de outros lugares. Pastor, eu falo assim, você não tem pastor na sua igreja, não? Segundo eu falo, vocês não têm Cristo no coração, não? Dobre o joelho e ore para Jesus. Outras pessoas de outras religiões, de outras igrejas que pedem oração, pedem ajuda. É porque as pessoas confundem o que é um verdadeiro culto. E culto se adora entendendo que nós herdamos o sacerdócio real. Quem criança diga amém? Amém. Diga, eu herdei do Senhor Jesus, sacerdócio real. Então, portanto, irmãos, no culto reformado, pastores e a sua equipe pastoral são tão ovelha como os demais. Nós somos apenas dispenseiros da obra da multiforme graça de Deus, anunciando, pregando, expandindo o reino, não é? E alimentando a igreja com a verdade bíblica e com a suficiência da palavra. Amém? Estou partindo do meio do fim. Terceiro aspecto de um culto reformado. Primeiro, a suficiência das Escrituras. Note bem. Segundo, o sacerdócio real, culto. Terceiro, a supremacia de Cristo, em contraponto com a intercessão dos santos ou dos anjos e até da Virgem Maria. Que é isso, pastor? As pessoas transferem, né? Não, mas o santo ou o objeto é só um canal de bênção, é um canal de ligação. É heresia, está errado, é antibíblico. O que nós aprendemos lá hoje? Que existe só um mediador. De novo a aula, não foi proposital, não queria saber. O sermão está casando com a aula de hoje lá. Então, nós precisamos compreender aqui, irmãos, que se Cristo não estiver presente no culto, não é culto. Pensa comigo, irmãos, num lugar que você já foi, que não tinha Cristo. Fala comigo, irmãos, de verdade. Pastor, isso não acontece não no século XXI. Acontece, irmãos. Acontece. Nós temos que dar graças a Deus que nossa igreja é uma igreja que tem. É uma igreja que tem os seus defeitos, mas a igreja que tem a sua, que não perdeu a sua essência da fé reformada. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, por favor. Vamos falar sobre a supremacia de Cristo no culto. Abriu? Deixa aberto aí. Abra a internet. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Não põe para procurar, não. Só abre. Vai aparecer os mais hereges lá. Eles pagam para aparecer. Atenção! Eles pagam para aparecer, para enganar você. E vocês vão ver que toda a mensagem desses camaradas, dessas pessoas, não tem isso aqui de Cristo. Zero Cristo. Mas tem automotivação. Tem egocentrismo, tem prosperidade soberbada, tem vitória, tem poder, tem tudo que você imagina, menos Cristo. Tem uns que sentam na cadeira de ouro, né? Assim, ó, cruza as pernas assim, ó, e olha para o mundo todo. Pastor, isso é uma crítica? Sim, é uma crítica.
aquelas igrejas que fazem cultos que não glorificam Cristo. Então perceba a ideia da necessidade de resgatarmos esses aspectos de uma fé reformada. É sobre isso que nossos irmãos estavam lutando desde o século IV para cá. Desculpa, desde o século XII para cá, que os irmãos vêm lutando, chegou até nós. E não é em nós que vai parar. O Senhor está agindo em nós de forma que a gente precisa defender o Evangelho. Não precisa brigar com ninguém, discutir com ninguém. É defesa, é entender, é internalizar a palavra de Deus e compreender o que é culto bíblico e o que não é. O que é mensagem bíblica e o que não é. Timóteo vai dizer assim, Paulo escreveu a Timóteo: pois há um só Deus e um só entre Deus e os homens. Quem é esse homem? Cristo Jesus. O homem, Cristo Jesus. Pastor, mas você está tratando o homem? É. Se a gente não crê em um Jesus que foi homem, 100% homem e 100% Deus, a gente não vai ver a ressurreição, por exemplo. Aí já é uma heresia, já é uma falha grave. E aí você vai encontrar igreja dando ênfase ao Jesus divino, beleza, trazendo uma falsa espiritualidade e se esquecendo do propósito salvífico. Jesus como homem, a morte de cruz, a justificação, a expiação de Cristo na cruz. Então perceba, irmãos. Eu vou continuar aqui o texto, me perdoe que eu me passei aqui. Enfim, continuando o texto: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então percebe, irmãos, que a gente não tem assim mediadores. Não é o pastor, não é uma profetisa, não é uma irmã, um irmão, alguém que seja. Não é. O nosso culto precisa ter um mediador. Quem? Cristo. Cristo. E Cristo que se revela através de quê? Da palavra de Deus, do sacerdócio real. E o Espírito Santo de Deus que nos faz, que nos revela a palavra. Então a supremacia de Cristo no culto reformado é a terceira coisa que você vai notar. Em um culto reformado é que a supremacia nessa reunião, nesse culto, você vê a ideia central do culto como Cristo, o Senhor desse culto. E aí se a gente for assim, vamos agora assim, se você for para a missa, lá na missa fala de Cristo? Sim ou não? Sim. Sim. Mas com mediação de alguém ou de algum objeto. Isso que é o grande problema. Vamos criticar só uma vez. Vamos aqui. Os crentes, as igrejas, hoje, tem igreja que o pastor acaba o culto, faz a fila. Faz a fila, o pastor se prepara, ou a pastora que seja. Bora, faz a fila, vai orando. Eu tenho notícia de pessoas que vão embora, líderes que falou comigo, que vai embora 2, 3 horas da manhã orando, gente. Pastor José, eu vou confessar uma coisa com o senhor aqui. Eu não aguento mais. Eu falei, o que foi, mano? Você não está aguentando mais? Pastor, eu estou ficando até 2 horas da manhã, meu marido vai me dar a Cátia. Vou separar. Eu falei, como assim, mano? O que está acontecendo? Está acontecendo um milagre na sua igreja? Ficou até as 2 da manhã, 3 da manhã? Não, porque o povo está dependente das minhas orações. Como é que é? Irmãs, você não sabe que Deus, só existe um mediador entre Deus e o povo, não? Para com isso agora, para agora. Para agora, irmão. A irmã está ensinando errado, orando. Ah, mas é porque as pessoas necessitam. Não necessita coisa nenhuma. Para agora. Faz a oração, abençoa o povo e deixa o povo falar com Deus. O que é isso? A pessoa regala o olho assim, a pessoa, e pastor, é mesmo, tem razão. Sabe o que é isso? A
a falsa religiosidade escraviza as pessoas, inclusive o líder. Escraviza as pessoas. Então assim, teve um culto de 2 horas, nada adiantou, só valeu a oração depois do culto que a pessoa orou na pessoa. Por favor, gente, não dá para entender isso como culto, tá, irmãos? Por que não dá? Porque não houve a supremacia. Deus não foi o primeiro, o meio e o último daquele culto. Ele não foi nem o alfa e nem o ômega daquele culto. Nem o primeiro e nem o último daquele culto. Então percebe, irmãos, a necessidade de a gente se voltar para um culto que é bíblico. E não se engane, isso não vem do pastor Zé, que inventou o culto. Não, irmãos. Agora o pastor está com o presbitério atuante. Para. Isso veio dos nossos irmãos, que morreram, que sofreram, que oraram, que foram tocados pelo poder do Espírito Santo, da palavra do Senhor, em vários continentes, no mundo inteiro, para chegar até aqui. Então os irmãos percebam que culto a Deus é algo sério. Quem está entendendo comigo, irmãos? Então veja, a necessidade de compreendermos qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nós. Há muitos cultos que têm muitos evangelhos, ou evangélicos, muitos evangelhos diferentes, moralistas e corporais. Pastor, o que você está querendo dizer? Às vezes as pessoas pulam, gritam, e às vezes não faz parte de um processo de transformação. Contudo, eu não estou dizendo que aqui você não pode se expressar na sua adoração, levantar as suas mãos, bater palma quando é para bater, não para glorificar o louvor, o mistério de louvor, mas sempre glorificando a Cristo e sempre com mas sempre com zelo, com cuidado, sabe? Toda a estrutura, irmãos, do começo do culto até o fim, tem um objetivo e tem um propósito. Primeiro, glorificar a Cristo. Segundo, levar a igreja a um processo de culto. Vamos fazer o seguinte, eu estou muito local aqui, né? Vamos pensar um pouquinho antes do culto. Vou falar essa mensagem. Vamos pensar um pouquinho antes do culto. Qual é o objetivo de você vir ao culto? Primeira coisa, qual é o desejo? Qual é? Pastor, eu vou para receber uma bênção. Está errado. Pastor, eu vou porque eu estou com dor de cabeça e ser curado. Está errado. Pastor, eu briguei em casa e vou para recuperar. Está errado. Pastor, eu estou desesperado porque pagar uma conta segunda-feira e eu vou pedir a Deus o escape. Está errado. Ué, como assim? Então o culto é para quê? Primeiro, adorar a Deus. Independente do que está acontecendo, se está ruim, se está bom, com dinheiro, sem dinheiro, feliz, triste, alegre, ruim, casamento destruído, feliz, não sei. Qualquer coisa que aconteça, glorificar a Deus. E eu não tenho dúvidas, e a palavra não deixa dúvida de que se você o adorar, pregado na quarta-feira aqui para o presbítero Dinho, Deus se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí se a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor te alcançar, você não precisa nem pedir. Você vai sair com a sua bênção aqui em nome de Jesus. Porque Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe. Não é para você pedir também, não estou dizendo isso. Mas a intenção de vir ao culto, de prestar a Ele um culto, não é essa. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos falando sobre o culto que é reformado. É um culto que os batistas, que os irmãos, que as pessoas compreenderam
os aspectos essenciais desse culto. O culto reformado precisa girar em torno da mensagem da cruz. Quando você vê alguém falando assim, se você der a Deus, Deus vai te devolver. Dá 10, que Deus te devolve 100. Ou então quando você fala assim, buscar primeiro o reino de Deus. E se você não buscar primeiro o reino de Deus, não vai receber nada. Você não vai prosperar, você não vai ser fiel, você não vai passar. Mas não é isso que o texto está dizendo, não? Hein? Né? A aula de terça-feira, homilia. É uma ordem de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. E todas essas coisas vos serão? Quais coisas? Que comer, que beber, que vestir. Então, você buscar primeiro o reino de Deus não te garante nada, mas te garante o temor, o respeito, a obediência a Deus. E essa obediência e adoração, Ele vai dar o que você precisa. Mas eu achei que Deus ia prosperar, Deus ia abrir 2 portas, 3 portas, 15 portas de emprego. Estou ganhando 3 mil, ganhar 6. Não. Pastor, mas Deus quer ver eu na miséria? Não. Mas também não tem 3 de prosperar você, não. Não vejo isso na Bíblia. No sentido de trazer uma palavra para prosperar você. Porque a prosperidade bíblica não é bens monetários. Bens monetários é fruto do seu trabalho, suor. Deus te dá vida, Deus te dá inteligência. A graça do Senhor repousa sobre você, te dá graça, te dá inteligência, disposição, né? Para saber lidar. Então Deus não pode me dar um bem que eu pedi? Pode, não estou dizendo isso. Deus é capaz de te dar. É porque o que está acontecendo hoje, de modo geral, é que as pessoas estão querendo só o que Deus pode dar, não o que Ele é. Essa é a questão. Se Ele pode dar isso, estou dentro. Onde é esse Deus? Na igreja tem a parede preta, tem um monte de luz, sei lá que eu vou. Porque lá dentro tem um monte de coisa boa. Lá o pastor Renato, até o CPF e tal. Fica de pé. A pessoa fica de pé e eis que eu te digo que agora você vai receber isso, vai receber aquilo, um dia está na sua conta, blá 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 blá. As pessoas gostam disso, e quem não gosta? Mas aonde está Cristo e a supremacia nisso? Quem não está entendendo, diga amém. Amém. É por isso que nós, como igreja reformada, e com essa herança reformada, temos que sustentar a nossa posição de que a supremacia de Cristo é a luz do que as Escrituras afirmam a respeito dele. E eu finalizo. Colossenses 1, 15 ao 20. Era outra mensagem, mas eu vou só ler o texto. Senão perde muito tempo. Ganha muito tempo. Aqui nós vamos perceber que aqui é uma passagem que nos revela de forma singular o Cristo revelado nas Escrituras. Um Cristo que, bem diferente do que é pregado pelo movimento vulgo evangélico, né? Que reduzem a um simples operador de milagre ou de bênçãos, sendo que Ele é muito mais do que isso, gente. Quem crê que Deus é muito mais do que um Deus de milagres e de bênçãos, levante a mão em nome de Jesus. Nós cremos na supremacia de Cristo aqui em nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20 vai dizer: Ele é a mensagem do Deus o quê? Invisível. Aleluia. Desculpa, falei o quê? Falei mensagem? Desculpa. Não é. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de quem aqui mesmo? De quem, gente? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é o quê? A igreja. Aleluia! É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o quê? A supremacia. Eu acho que o pastor tinha enganado. Está aqui o texto. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda. Deus quem? Está falando de Deus Pai agora, né? Ou Deus, pelo menos o Deus tem Deus Pai, Deus Espírito Santo, está falando do Filho. Vamos lá. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na onde? Na cruz. Aleluia! E eu vou finalizar esse sermão aqui em nome de Jesus. Primeiro, nós temos que perceber que um culto bíblico e reformado, ele precisa ter algumas características. Primeiro, a suficiência da palavra de Deus, porque é Deus que se revela a nós. Tem que ter o sacerdócio universal dos crentes, não é? A gente não depende de ninguém para interceder por nós ali, ou então, não tem sacerdócio. O sacerdote é Cristo, que ele comungou conosco, né? Que é um atributo de comunicação, né? Um atributo comunicável, é o sacerdócio universal. E por último, é a supremacia de Cristo no culto. E eu finalizo dizendo o seguinte: como nós aprendemos aqui hoje, a fé reformada vai muito além dos seus autores, de João Calvino, de Lutero, né? Enzílio, o que mais? Muitos, né? O Hus. Vai muito mais do que isso. A fé reformada, ou a doutrina reformada, vai muito mais além do que as 5 solas. Vamos falar as 5 solas primeiro? Bora, gente, uma voz. Sola gracia. Vai, gente. Vamos falar o português então. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Às vezes a gente não vê nem isso, né? Né, o presbítero Alisson, às vezes não vê nem as 5 solas ali, né? A gente não vê nem isso. Mas é mais do que isso. A fé reformada, a doutrina reformada, né? Ela molda toda a nossa cosmovisão, a forma como vemos e principalmente a forma como nos reunimos para adorar a Deus. Que a renovação do nosso entendimento espiritual nos leve a adorarmos a Deus de modo agradável a Ele, para que em cada culto, em cada momento de reunião da igreja, em cada momento, nós possamos prestar a Ele toda a honra, toda a glória a Ele, porque Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é bendito e Ele é maravilhoso. Que nós possamos continuar sendo essa igreja que cultua e que busca o Senhor Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. E eu finalizo de verdade, Romanos 16, 27. Ao único Deus, salvo seja toda a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, gente. Combinou, né? O que Romanos falou e o que Judas falou, né? Vamos ver, todo mundo junto aí? 1, 2, 3. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória
Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. A tua palavra é viva, a tua palavra é forte, é santa, é poderosa, Senhor. Pai, a intenção pela qual ela foi ministrada, que a intenção não é a minha, mas a intenção é a própria palavra, o próprio Cristo falando aos corações. Senhor, oh Deus, obrigado por esta igreja que tem se prostrado diante de um Deus que é vivo e verdadeiro. Senhor, eu sei que as suas escrituras é a única forma de revelação para os nossos cultos. Senhor, o sacerdócio real, o Senhor comunica conosco, o Senhor como sacerdócio real, nos deu a graça e distribuiu a nós o sacerdócio universal, a fim de que nós possamos perceber e te honrar com a sua supremacia, que os nossos cultos, Cristo seja o centro da vontade dele em nós. Senhor, nos leve em paz, em segurança, ó Deus, nos prepara para algo que o Senhor tem para nós, meu Pai, mais adiante. Senhor, que a tua palavra possa produzir fé, que a tua palavra possa produzir amor, entendimento, mudança, transformação. É nisso que cremos em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, semana de Deus, em nome de Jesus. Tchau, gente, paz, Deus abençoe. Abraço, irmão, diga aí, paz do Senhor Jesus, crente.